Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim. Pessoal, bom dia. Estamos aí entrando aí a última semana de Olimpíada, uma Olimpíada que tem um aspecto triste, né? Sem público. Os atletas sem público, né? Todos estão acostumados a se apresentar com plateia, com torcida, né? Mas está aí, né? Você, Eustáquio, começa com você. Você tem essa visão mais pessimista, né? Como é que você... Essa é a última Olimpíada da era moderna ou vai ter mais alguma? Ainda vai ter a da França ou vai ter uma hecatombe daqui até lá que não haverá Olimpíada? Não, veja só, eu tenho um sentimento duplo realmente com as Olimpíadas, porque assim, eu gosto muito de Olimpíada, eu acho o esporte uma coisa sensacional, né? Agora, toda essa competição, tanta competição entre os atletas como entre os países, aí eu acho que e todo esse interesse financeiro, né, que tem por trás disso é um aspecto ruim. Então é uma coisa dupla. Por exemplo, você vê a principal ginasta dessas Olimpíadas, ela está desistindo das provas, né, por causa de uma série de pressões, como já aconteceu em outros momentos também. A gente vê, eu fico triste, por exemplo, um atleta brasileiro, por exemplo, disputando, aí a torcida brasileira fica torcendo para o concorrente perder, entendeu? Então, assim, você coloca o nacionalismo acima da qualidade do esporte, né? Então, esse lado eu acho muito ruim. Agora, para fazer a honra aí do Alberto, vamos falar algumas coisas positivas, né? Essa é a Olimpíada mais feminina da história, né, dos 125 anos das Olimpíadas. Lembrando que a primeira Olimpíada, em 1896, as mulheres não puderam participar, né, ficaram totalmente de fora. E até 1920, a participação das mulheres era menos de 3%. Né? E aí isso foi subindo gradualmente, e agora chegou nessa Olimpíada 49-51, que é praticamente uma paridade, né? E a promessa é que chega a 50-50 na próxima Olimpíada. Então, nesse ponto de inclusão, né, das mulheres na Olimpíada, houve um avanço muito grande, né, nesses 120 e poucos anos, né? Além disso, eu acho que essa Olimpíada tem outras coisas. Ela tem um recorde, né, de participação de LGBT e várias manifestações de afirmação, né, da diversidade sexual, de diversidade de gênero. A tocha, né, a pira olímpica foi acesa por uma mulher negra, né, do Japão, uma japonesa negra, que é uma coisa muito rara, porque o Japão é um país que tem pouco aberto para a imigração, né, e a Osaka, ela é filha de uma mãe japonesa com um pai haitiano negro, né, então vai ser uma mulher acendendo a pira, a mulher negra no Japão. Isso eu acho uma coisa muito assim, impressionante, né? Essa abertura que eles mostraram. E essa coisa do Comitê Olímpico eu achei muito interessante. A entrada das delegações, o porta-bandeira foi dividido, né? Um homem e uma mulher, também pela primeira vez. Então, tem vários símbolos da Olimpíada que eu acho que são muito interessantes. Não, olha, uma das coisas que eu percebi, viu, né, Eustáquio, na direção do que você falou, minha filha foi nadadora, ela me disse que nas Olimpíadas agora, eu estava vendo 800 metros masculino, nado livre. E eu falei, pô, eu nunca vi isso aí. Ela falou, pai, é que agora, antes, no passado, né, você tinha 800 feminino, que era a prova de longa distância da piscina, e 1.500 masculino. Agora fizeram 800 masculino e 1.500 feminino.
nessa coisa de paridade. Eu não acredito, por exemplo, né, que nem tão cedo, será que algum dia virá a paridade nos aparelhos da ginástica artística, né? Os aparelhos masculinos são diferentes dos aparelhos femininos. Mas eu queria só comentar uma coisa, né, que estava transmitindo o atletismo, né? E as pessoas dizendo que é seletiva, né? Isso se aplica à natação também, a seletiva de atletismo nos Estados Unidos. Eles não utilizam o índice olímpico. Não tem esse negócio, o índice olímpico é tanto, quem tiver acima vai para a Olimpíada, porque muita gente que iria para a Olimpíada. Eles simplesmente fazem as competições e os 3 primeiros vão para a Olimpíada, porque os 3 primeiros já atingem o índice olímpico, porque nos Estados Unidos tem pista de atletismo em tudo quanto é canto, piscina em tudo quanto é canto, e o esporte é muito valorizado, né? Eu lamento que no Brasil a gente não tem um pouquinho de valorização do esporte. Não precisava ser muita coisa, ser um pouquinho nas universidades, valorização mesmo, para você achar, porque tem pessoas que têm talento. Estava vendo lá a Rebeca, né, que ganhou a medalha, né, um talento, né, ela estava lá, a imagem, ela criança, né, com 8 anos, sei lá, jovenzinha, vendo a Daiane se apresentar lá em Guarulhos, e várias crianças da mesma idade dela fazendo ginástica. É claro que ela se destacou, ela era uma que tinha um talento, todos eles têm. Tem uma menina que foi para natação, que nadou com a minha filha. Ela foi para o revezamento, foi a menina que fechou o revezamento feminino 4x100 livre, né? O melhor tempo. O apelido dela é Teté, enfim, eu nem sei, Stephanie, né? E eu me lembro que a minha filha treinava e dizia, pô, a Teté nem treina e nada mais rápido que todos nós. Ela treinava muito menos e nadava muito mais que todos. Então, existem essas pessoas aí, você tem que achar. Se valorizasse um pouquinho o esporte, dada a quantidade de gente que... A Raíssa Fadinha, lá, a Fadinha do skate, é impressionante aquela história, lá de Imperatriz, no Maranhão, tá? A menina com 7 anos já tinha uma habilidade assim fantástica e ganhou uma medalha com 13 anos. Tem uma menina lá. Não é nada. Isso é como na arte. Não adianta eu querer pintar um quadro, não vai rolar. Eu queria fazer. Meu pai era um escultor virtuoso, certo? As esculturas que eles faziam espetaculares, né? Eu não consigo cortar fazer um risco num pau, é um negócio impressionante. Ninguém na minha família, só ele, né? Então, isso aí é como na arte. A pessoa nasce o Neymar, né? Pelé, e aí vai para o Oscar no basquete. Então, assim, o Alberto está certo. O que você tem que ter, primeiro, um programa nacional forte de prospecção, certo? E daí você tirar essas pessoas do normal, né? Porque o esporte é para todo mundo, tira do normal e aí você vai investir nelas para que elas ganhem medalha, que é o que os chineses fazem. Aliás, os americanos estão passando vergonha agora na Olimpíada, tentando mudar o índice de ranqueamento, certo? Porque eles não conseguem ganhar mais tantas medalhas de ouro quanto os chineses. Eu também sou super a favor dessa questão do esporte, né? E esse caso da Rebeca, por exemplo, da Rebeca Andrade, né, que é um caso assim expoente, em última instância, uma moça, uma criança nas condições que ela nasceu e que ela foi criada, e filha, mais 6 irmãos de mãe solteira, né, na periferia de São Paulo. Então, assim, ou seja, aquela menina, ela teve uma luz, ela teve uma inspiração para seguir o que ela seguiu. Então, assim, o esporte tem essa capacidade, né, de inspirar, de buscar talentos, e eu só queria chamar a atenção... Mobilidade social, mas isso que eu queria chamar... E assim, que é interessante, porque é um caminho, numa sociedade tão desigual, o esporte acaba sendo um caminho de ascensão social, né? Então, a menina estava ali, a chance que ela tinha, ela é se aprofundar, ela dá tudo ali para conseguir se destacar naquele esporte, né? E conseguiu, isso que é bonito, né? Ela teve determinação e o país todo fica orgulhoso dela. E uma outra coisa, só completando, é o seguinte, que a gente chama muita atenção para esses que são os exemplos máximos que chegaram, conseguiram uma medalha olímpica e tudo mais, mas vários outros sucessos aconteceram entre os que ficaram, não atingiram lá. Porque o esporte tem uma capacidade, né, primeiro de tirar da criminalidade nas periferias e tudo mais. Então, assim, você entreter
a criança com o esporte, é uma coisa... Aí a gente fala muito aqui dos valores cidadãos e tudo mais, né? Que é coisa melhor do que colocar a criança, educar a criança, esporte coletivo, a ideia da superação, da garra, do cooperar. Então, assim, eu acho que o esporte muda a vida. Eu fui atleta também, joguei vôlei durante muitos anos, a minha companheira era Fernanda Venturini, que agora causou certa polêmica aí, mas... Ou seja, a ideia do esporte coletivo, particularmente eu participei de esporte coletivo, é coisa que você leva para a vida inteira, a coisa do conjunto, do trabalhar em conjunto, o abraço, a determinação, são valores muito importantes que deviam ser cultivados para formar cidadãos melhores, né? Independente, e claro, agora, mirando também as Olimpíadas. O Rocha, eu nem acho que precisa um programa fortíssimo, entendeu? Nacional, centralizado, são pequenos incentivos. Você vê esse negócio do skate, eu tava, o Taquinho, a menina, né, entrevistaram lá uma colega de praça, da Raíssa, né, a menina disse assim, porra, ela começou no skate aqui com um ano só de prática de skate, ela já era melhor que todas nós. Né? Se você tiver em cada praça do Brasil, lá em cada município tem uma praça com aqueles equipamentos lá, o corrimão, não sei o que lá, vai aparecer um monte de gente craque no skate. Se você tiver piscinas olímpicas, né, em cada universidade no Brasil, com algum programinha que seja de treinamento dos estudantes universitários, vai aparecer um monte de jovem bom de natação, uma pista de atletismo em cada universidade brasileira, com alguma valorização, quer dizer, o aluno entra na universidade, só tem que fazer as disciplinas lá do curso dele, tinha que ter uma disciplina forte de educação física, entendeu? Não é nada muito... Você pensar talentos. A Austrália, quando sediou a Olimpíada lá, para não passar vergonha, a Austrália não tinha tradição olímpica, ela fez isso. Ela enfim, se programou, saiu pensando gente em esportes que davam muito medalha e criou centros de treinamento. E levou essas pessoas para os centros de treinamento. É uma coisa simplesmente racional. Você vai lá perigo disso aí, Roberto... Mas, Roberto, o perigo disso aí é o seguinte, é você transformar o esporte num negócio, num nacionalismo muito forte. É tipo a Rússia mesmo fez, e aí você entra para essa questão de doping, etc., para você se destacar no esporte. Eu acho o seguinte, você teria de ter um programa assim, de esporte nacional, etc., mas para dar oportunidade para as pessoas. Eu acho que menos ênfase na competição, entendeu? Porque esse negócio que acontece hoje, por exemplo, a China está fazendo isso hoje. Ela pega essas crianças que são destaque e dão toda a estrutura, né, para essas crianças. Para quê? Para dizer o seguinte, olha, nós somos potência, não sei o que e tal. Então, assim, esse lado da competição nacional, isso é muito ruim, porque você transforma a pessoa em máquina, em robô, entendeu? Você começa a querer criar esporte. Então, é o seguinte, você tem que separar o esporte competitivo do esporte saudável, que é todo mundo participar do esporte, no sentido de ter uma vida mais saudável, e não ter uma vida mais competitiva. Mas aí o seguinte... Nos Estados Unidos também é assim. Os programas que tem lá têm esse direcionamento, tanto que agora eles estão aí tentando manipular o ranking, porque eles não conseguem ter tantas medalhas de ouro quanto a China, e estão aí manipulando o ranking. Essa disputa de superpotência no esporte. Isso é ruim. Mas exemplo, acontece o seguinte, por exemplo... Cuba, quando tinha o apoio da União Soviética, Cuba é uma potência. Todo mundo falava, que Cuba, não sei o quê, é um país fantástico no esporte e tal. Perdeu o apoio da União Soviética. Sumiu do mapa. Cuba foi lá para baixo. Sumiu do mapa, não. O Cuba vai ganhar medalha nessa Olimpíada. Não, mas ganha até mais que o Brasil. Medalha. Assim. Agora, dessa coisa da competição, Eustáquio, você está falando, que é coisa mais competitiva do que peneira de escolinha de futebol? É uma coisa enlouquecedora quando você pega aqueles meninos de 10, 12 anos que vão fazer peneira para ver quem é que vai entrar nos grandes times e tudo mais. A competição ali é quase igual à de menina para ser manequim.
É isso Com aí. 10, 11 anos. Mas acontece o seguinte, Eustáquio, eu concordo que tem um lado negativo nisso, mas não tem outro caminho. Por exemplo, agora, né? Todo ano que tem Olimpíada, isso se aplica também à Copa do Mundo, as escolinhas de esporte no Brasil lotam. Por quê? Por causa da mídia da Olimpíada. Você acha que agora não vai haver um aumento brutal da prática de skate no Brasil? Vai ter um aumento brutal, aumento que já vem vindo, né, do surf no Brasil, vai ter. Por quê? Por causa dos medalhistas. Quando você Natação, ganha... judô. O vôlei foi a mesma coisa. Judô, veja só, tudo depende da popularização. Judô e natação, a gente tem mal ou bem uma rede nacional. Tem um monte de escolinha de judô no Brasil. Quando eu era criança, eu lutei judô lá, bem pequenininho, antes dos 10 anos de idade. Judô é muito disseminado no Brasil, a gente sabe disso. Natação é muito disseminado. Poderia ser um pouco mais incentivado, sair catando talentos. Natação é muito disseminado em classe média alta, nos clubes no Brasil, todos os clubes do Rio de Janeiro, lá, o Minas Tênis, né? Natação é muito disseminado no Brasil. É por isso que de vez em quando tem agora. O atletismo não é, né? É pouco. A pista de atletismo exige espaço, exige uma manutenção, né? A piscina também, né? Mas os clubes fazem isso. Mas a pista de atletismo demanda mais espaço, né? Agora, Roberto, vai falar da questão da... Vamos chamar... Está, que é que o Murilo está esperando. Vamos chamar o Murilo. Vamos botar ele aqui. Falar da pesquisa. E aí a gente já dispensa ele e tocamos com outros temas aqui. Caiu aqui. Eu não sei como é que está a situação dele, mas de qualquer maneira, a pesquisa dele, ela aponta para o mesmo resultado que as outras pesquisas já vinham apontando. Não sei se vocês pegaram a ler o levantamento dele, que é o Lula crescendo um pouco, o Bolsonaro caindo um pouco e a rejeição do Bolsonaro aumentando. Então, retrata o que os outros institutos vêm trazendo. Inclusive, essa semana, a Atlas também, eu não li a pesquisa da Atlas, mas a Atlas também soltou uma pesquisa que é mais ou menos isso, né? A tendência é essa. E Lula e Bolsonaro, para assim, o desespero dos nossos liberais conservadores, que se acham imaculados, puros, né, divindades, que estão acima dos extremos, né? Portanto, nem Lula e nem Bolsonaro, e sim o centro virtuoso, né? Os conservadores. Essa semana eu vi aquele Felipe Moura Brasil dizendo que o Bolsonaro estraga o conservadorismo. Eu falei, pô, se ele acha que o Bolsonaro estraga o conservadorismo, eu não sei de mais nada, porque a escravidão, né, não foi de esquerda e nem progressista. A eugenia do início do século não foi escravidão, né, e não foi progressista e nem de esquerda. O bloqueio terrível à reforma agrária na história do Brasil não é progressista e nem de esquerda. As ditaduras do Getúlio e militar de 64 não eram nem de esquerda e nem progressistas, né? Assim, as desgraças que nós temos no Brasil são conservadoras, né? Alguém lembra de alguma desgraça de esquerda progressista aí? Dilma. É um negócio maluco isso. Dilma. A Dilma estragou a agenda de esquerda, isso eu não tenho a menor dúvida. Mas é o seguinte, a Dilma fez um mandato de 5 anos, certo? 2 foi bem e 3 foi mal. Quer dizer, isso na história do Brasil não é nada. No que ela foi bem aparentemente, né? Ela enquanto ia bem, né, na aparência, ela foi plantando, né, tudo que resultou no futuro que a prejudicou, né? Entendeu? Gastos excessivos, né, desonerações, briga alhada. Mas é o seguinte, o que eu estou dizendo, Alberto, é que o Getúlio fez 15 anos de governo de ditadura, né, e depois teve mais 21 anos de ditadura militar. O que teve de bom? Né? Então é isso. O cara vem falar um negócio desse, de que, como o cara disse que o PT quebrou o Brasil. Quer dizer, o Brasil tem 500 anos de história e os 13 anos de governo do PT acabaram com o país. Que Rocha, palhaçada é essa? Deixa eu só colocar essa discussão da agenda conservadora e da agenda de esquerda, né?
Quando esse cara diz, eu não vi detalhes, etc., né, que o Bolsonaro estraga o conservadorismo, eu diria isso, né, que a Dilma estraga o progressismo, né? Em que sentido, né? As duas agendas têm aspectos meritórios, né? O que a agenda de esquerda tem de meritório? Ela defende os pobres, os mais fracos, os oprimidos, os imigrantes, os desvalidos. Então, esse é o elemento principal de toda a agenda de esquerda. Ela dá prioridade a isso. Quando a esquerda chega no poder, ela leva adiante políticas públicas. Oi? Ela dá prioridade para a igualdade, né? Igualdade. Não, então, mas a igualdade significa melhorar, cuidar dos mais fracos. Isso vai ser sempre isso. E a esquerda, ela não coloca, a direita, perdão, ela não coloca isso como prioridade. Ela coloca como prioridade, como é que eu diria, uma espécie de respeito à ordem, né? A respeito à ordem. Então, por isso que a direita ela tem um aspecto de punir, né? A sociedade ela não caminharia se você não punisse, não colocasse as pessoas dentro de determinados regramentos. Se você não punir, as pessoas não pagam imposto. Se você não punir, as pessoas não cumprem as regras do trânsito. Se você não punir, então, e mesmo que isso seja em algum momento prejudicial aos mais fracos, mas você tem de fazer isso. Então, são duas agendas que têm esses dois aspectos meritórios. Toda vez que você entra numa ação coletiva, por exemplo, em que você não pune o recalcitrante, Luciana conhece isso muito bem, o free rider, o problema do free rider, do carona, você começa a ser, a sua cooperação ao grupo, você começa a ter um papel de otário, né? Porque você vai ter alguém que vai fazer parte do grupo, mas não está cooperando com o grupo. Eu estava vendo hoje, saiu a notícia que o Dória não vai suspender, tipicamente uma agenda de direita, ele não vai suspender os despejos durante a pandemia. Tem lá um projeto que queriam dizer, não pode despejar, não pode fazer reintegração de posse. O que a direita diz é o seguinte, não, está na lei reintegração de posse, então tem que ser aplicado. Isso daí é prejudicial aos mais fracos? Dane-se, não importa. Eles têm que aprender a seguir a regra, eles têm que aprender a andar de acordo com a regra. Então, são duas agendas, né? Não sei se o cara, quando fala, Bolsonaro polui ou piora ou deixa uma imagem negativa à agenda conservadora, ele tem essa concepção, né? Que não é qualquer concepção, né? Eu estudei para trazer isso aqui, né? É uma concepção mais elaborada do que seja ser de direita e ser de esquerda, né? A esquerda ela é capaz de dizer, não precisamos cumprir tanto as regras, desde que seja para melhorar a vida dos mais fracos, dos mais pobres. A direita vai dizer, não, as regras têm que ser cumpridas. Roberto, eu vou fazer uma metáfora futebolística, né? Tem time que joga no ataque e tem time que joga na defesa. E tem jogador que qualquer time desse que ele entrar, ele vai prejudicar. Então, o Bolsonaro é um cara que qualquer time que ele entrar, ele vai atrapalhar o time. Seja um time que joga no ataque ou um time que joga na defesa. Mas vamos esquecer o Bolsonaro, Luciana, só, e vamos falar do Temer. A agenda do Bolsonaro é igual a do Temer. Certo? Com pequenas pirulas de diferença. É pior, Roger, é pior. Assim, eu acho que a agenda por pior que seja o Temer, o Bolsonaro consegue ser muito pior. O Bolsonaro é pior para a classe média, por causa da questão dos costumes. O pobre não está nem aí com essa história. O pobre quer comida no hoje, na mesa. Olha aqui, esse negócio do dia do agricultor, você colocar uma foto com um agricultor armado, isso aí é uma coisa de outro mundo. Isso. É patético demais. Patético essa demais. Coisa de agenda de esquerda e de direita também, além desse componente que o Alberto falou, da ordem, tem outros componentes também, questão, por exemplo, da participação. A esquerda é mais próxima da participação, que vem de baixo para cima, já a direita acha que não necessariamente você precisa ter uma participação para fazer um bom governo, né? Além da questão da interferência da economia, que o Alberto também trouxe. Então, assim, eu acho que são duas agendas diferentes, mas que elas lutam
perspectivas diferentes, mas, assim, pode ser até que quando você adote muito uma postura a favor de uma, de outra, você veja uma ou outra como, claro, não é à toa que você adota essa postura a favor, como melhor do que a outra. Mas eu entendo um pouco o que foi falado em relação ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ele coloca como uma coisa muito do mal, sabe? Aquela coisa muito do... Tudo bem que você quer adotar uma postura, mas não precisa de... Ele deprecia o outro de uma maneira muito acentuada, entende? Então, isso não quer dizer... Aí é o que vocês estavam falando, podia ser de esquerda ou ser de direita. Se você deprecia o outro dessa maneira, mostra tamanho descaso nas palavras, eu acho que isso fica muito ofensivo, né? Luciana, Bolsonaro não tem compaixão alguma, né, de nada, quer dizer, ele, por uma pandemia, ele em nenhum momento utilizou um símbolo básico de uma pandemia, que é visitar um hospital, visitar as pessoas internadas, né, que em todos os países do mundo isso foi feito, né. Ontem eu promovi uma live, né, de uma menina, assim, socióloga, Amanda Evelyn, né, que ela estudou Itália, né, o Berlusconi, que nós aqui no Brasil, o Berlusconi é de direita, etc. O Berlusconi lá diz assim, olha, ela acompanha muito a Itália, diz, eu quero me vacinar, quero que todo mundo veja eu me vacinando. Todos os países do mundo, todos os líderes se vacinaram, em público, todos, de direita ou de esquerda, né? Ele quer que as pessoas morram, né? É um negócio maluco. Assim, mas você falou em uma palavra aí, compaixão, né? O que tem de compaixão em quase 4 séculos de escravidão? O que tem de compaixão numa república em que a política é a eugenia para branquear a população? Né? O que tem de compaixão num regime que persegue as pessoas para matar? Estou falando da ditadura militar. Então é o seguinte, a palavra compaixão no Brasil é um problema para um segmento importante, relevante da sociedade. Quer dizer, é uma sociedade que regularizou os direitos trabalhistas da empregada doméstica coisa de 5, 6, 7 anos atrás, né, que a empregada doméstica não tinha registro em carteira, cada um pagava o que queria, tinha lugar aí que... eu lembro de um amigo que um dia eu fui na casa do sujeito comer uma feijoada, e aí eu, habitualmente, quando eu vou... alguém me convida, eu pergunto quem está cozinhando, para poder ir lá na cozinha cumprimentar a pessoa, né? Aí fui na cozinha cumprimentar, chegou lá, tinha uma negra fazendo a feijoada. Aí ele, olha, essa aqui é fulana de tal, está há muitos anos na família, ela é da família. Aí eu falei, tá bom, mas você já colocou ela no testamento? Entendeu? Esses caras, é uma piada esse negócio de compaixão no Brasil. O Rocha, mas aí, veja só, tudo que você falou é verdade, né? E não é incompatível, porque isso mostra a complexidade do mundo, não é incompatível com o que eu vou falar. Se você utilizar, por exemplo, os mortos na ditadura como medidor de compaixão, você vai dizer que a compaixão no Brasil é maior do que na Argentina e no Chile, tá? Que mataram muito mais gente de uma forma muito mais cruel na ditadura. Tá? Se você olhar a melhoria de qualidade de vida, o Eustáquio sabe disso, né? Tem todos os dados na cabeça, eu trabalho com esses dados, durante a ditadura militar, em função do enorme crescimento econômico do país, né, da urbanização, né, o que está acontecendo na China, não tem, nesse aspecto não tem diferença. Quando você tira as pessoas do campo e leva para a cidade, a qualidade de vida das pessoas melhora, mesmo com a favelização que nós conhecemos. Então, durante a ditadura militar, você diz, por um lado não teve compaixão, por outro lado teve, porque nunca você avançou tanto. Não estou defendendo a ditadura, longe de mim com isso. Sou cientista político adora a democracia, voto, opinião pública. Nós fomos treinados para odiar qualquer tipo de ditadura, mas é inegável que durante a ditadura militar você teve, acontecendo no Brasil, avanços estupendos em serviços públicos. Por quê? Simplesmente por causa do crescimento econômico, por causa da urbanização. Então o mundo é mais complexo do que isso. É isso que eu estou dizendo. Você está pintando um quadro que é verdadeiro, mas ele é compatível com um quadro que eu estou pintando que é igualmente verdadeiro. Ele só mostra a complexidade do mundo, entendeu? Eu não nego, eu acho que a ditadura teve virtudes, de maneira nenhuma. Lógico que teve, né? O que eu estou dizendo é o seguinte, que mesmo na questão do crescimento, né, quando você olha os números, certo? O Brasil cresceu a índices fantásticos durante o período da ditadura, né? O país enriqueceu, né? E no mesmo período cresceu e produziu quase que uma das maiores massas de excluídos do planeta.
Entendeu? Então, quando eu falo de compaixão, eu falo disso. Quer dizer, o DNA da sociedade brasileira é de exclusão. Aqui vale a regra do meu pirão primeiro. Esse é o problema. Em qual lugar não vale, né? Todo lugar é assim, pô. Não é não. Ô, Alberto, olha, veja o que aconteceu agora com a queda do Muro de Berlim. Certo? Existia uma desigualdade... Entendam a palavra desigualdade, não estou falando da desigualdade que tem no Brasil, a desigualdade que existia entre a sociedade da Alemanha Oriental e da Alemanha Ocidental. O que eles fizeram? Fizeram um esforço coletivo fantástico, maravilhoso, de solidariedade, certo? E você vai na Alemanha hoje, não tem diferença entre o Oriente e o Ocidente alemão. Entendeu? Então, não é a história do meu pirão primeiro. O estado do bem-estar social na Europa foi um processo de solidariedade maravilhoso. Entendeu? E mesmo você pegar a sociedade soviética pós-revolução russa, certo? O processo de inclusão social, de solidariedade, foi uma coisa fantástica. Né? Saiu de uma sociedade feudal, medieval, miserável, para uma potência que rivalizou com o capitalismo mundial em todos os campos. Né? Então, a sociedade é capaz de ser solidária. Certo? O que eu estou dizendo é que, no Brasil, parece que isso é natimorto. Né? Mas não a partir de estrutura de liberdade, né? Então, isso também teve um custo, também em termos de autoritário, a esquerda também tem seu viés autoritário nesses modelos que nós estamos falando. Então, agora, uma coisa que eu concordo é a questão do seguinte, essa coisa do coletivo, né? Ou seja, quando você tem sociedades que passaram pela essa experiência do socialismo, você tem uma percepção, uma atenuação do caráter do individualismo para o caráter mais coletivo, que se sempre Mas, Luciana, positivo. Isso só se aplica a quem não morreu, né? Porque você faz coletivização forçada, mata milhões de camponeses, expulsa todo mundo que discorda de você, sem a menor compaixão, manda para os gulags. Agora, quem sobrou disso? Bom, você tem que concordar comigo. Se não concordar, vai para o gulag. Se não concordar, porra, o Mao Tse Tung matou quantos lá? 60 milhões? Sei lá quantos, entendeu? Então você, olha, não tem compaixão nenhuma, né? Não é assim, é isso que eu acho. As coisas não são tão simples. Não, mas isso também é uma regra. Né? Se você pegar o que os americanos fizeram dentro dos Estados Unidos, com os índios, com os negros, né? Com os japoneses na Segunda Guerra, né? Criaram campos de concentração lá nos Estados Unidos para segregar os japoneses, e fora dos Estados Unidos, em outros lugares, né, como no Vietnã, na Coreia, isso um traço comum, né? O país que mais matou gente por conta do número mesmo foi a China. A expectativa de vida mundial diminuiu durante o período Mao Tse Tung, entendeu? Enfim, é isso que eu estou dizendo. Meu opinião primeiro é sentido. Eu só acho que a gente descola um pouco essa linha do democrático autoritário, do capitalismo e socialismo. Eu acho que elas não estão juntas. Você pode ter a mesma coisa nos dois. Não, eu só acho isso. Eu só acho que a gente deve tomar cuidado para não juntar essas duas linhas como se elas tivessem um significado, elas fossem a mesma coisa. Eu acho que não. Eu acho que você tem um contínuo de regime democrático e regime autoritário que não necessariamente coincide com essa linha de capitalismo e socialismo, porque você tem experiências autoritárias nos dois modelos. Então, ou seja, uma coisa não implica necessariamente a outra. Em relação a esse tema, eu faço o corte da questão dos bárbaros, né? O Império Romano, tudo que não era Roma era bárbaro, certo? Nós entramos num módulo parecido agora, né? Porque tudo que não é democracia liberal é bárbaro, né? De onde foi que nós tiramos a ideia de que uma outra sociedade não pode desenvolver uma experiência virtuosa fora desse modelo da democracia liberal? Né? Pode, certo? O ser humano é capaz de coisas, né? O que eu não gostaria é que isso fosse feito no Brasil, né? Porque a gente está habituado com essa democracia que a gente tem e eu não gostaria de abrir mão disso, né? Agora, eu não vou ficar dizendo para a China, para a Rússia, para os outros lugares, como é que eles têm que fazer.
que é o que os americanos querem fazer, né? Querem impor um modelo, né? Essa coisa que eles fazem com Cuba é uma vergonha absurda, né? De dizer, ó, ou vocês adotam a democracia liberal que nós temos aqui igual a nossa, ou então vocês vão morrer de fome. Isso aí não pode. Eu acho que o mundo está passando por um momento crucial. Porque é o seguinte, o Alberto sabe essa questão, eu sempre falei para meus alunos o seguinte, toda sociedade rica é uma sociedade democrática, né? Isso, historicamente, venceu o absolutismo e tal, então a democracia ela está muito associada com o desenvolvimento econômico, com a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Mas o mundo está passando um processo hoje que é interessante a gente acompanhar, porque a China está se tornando a principal potência mundial sem ser democrático. Então, pela primeira vez na história, a gente vai ter um país rico, né, se a China continuar nesse processo de crescimento econômico, e que não é democrático. Então, nós vamos ter que trabalhar muito bem essa questão, até discutir o que é democracia, né? Tem autores que falam que a China é democrática, né? Mas, de qualquer modo, isso ainda está longe se você for medir em termos de PIB per capita, né? Está longe, mas assim, daqui 20, 30 anos é uma realidade. A China, por exemplo, olha só, a China, em 1980, ela tinha uma renda per capita em poder de paridade de compra 17 vezes menor do que a do Brasil. E hoje, ela já tem uma renda per capita 30% acima da renda per capita brasileira. Entendeu? Então, assim, é uma coisa assim, realmente fantástica. E ela, na década de 30, o plano lá do governo Xi Jinping é o quê? Até 2049, porque a China pensa, né, no longo prazo. 2049 é 100 anos da Revolução Comunista. Eles querem ser uma sociedade plenamente desenvolvida e rica até 2049. E vão fazer isso num regime de partido único. Agora, né? Eu vou te fazer uma pergunta, vou fazer uma provocação. Como é que você imagina que poderia ser uma democracia como nós temos no Brasil, com esses 3 poderes, essa coisa desse jeito, ou a americana mesmo, certo? Na China, com aquela população? Como é que você controla uma democracia assim? Você pode dizer a mesma coisa, Rocha. Como é que você pode ter uma ditadura com aquela população? Você entendeu? É incrível ter uma ditadura com aquela população. Eu acho impressionante. Né? Uma população tão grande, tão diversa, era para não ter uma ditadura. Eu acho impressionante ter uma ditadura. Mas se você tiver uma discussão honesta a respeito dessas questões, por exemplo, essa semana eu estava no Facebook, alguém me provocou lá, certo? Mas se você conversar com um cubano que tem aqui em Curitiba, que é dono de um bar, ele vai te dizer o que é Cuba, o que é ditadura cubana. Eu falei, olha, primeiro que eu não preciso que um cubano me diga o que é uma ditadura. Nós tivemos um aqui no Brasil e eu sei exatamente o que é uma ditadura, né? Segundo, eu costumo valorizar mais aqueles brasileiros que ficaram aqui e lutaram contra a ditadura sem ir embora do Brasil. Não que os caras que foram para o exílio não tenham valor, tem, mas os que ficaram aqui e enfrentaram, né, tem mais valor para mim. Certo? Então, portanto, o cara cubano que é dono de um bar em Curitiba tem menos valor do que o cubano que está lá em Cuba lutando contra a ditadura. Terceiro, nós derrubamos a nossa ditadura, então eles têm que derrubar a deles. Não somos nós, nem os americanos, que vamos lá derrubar a ditadura deles. Eles é que têm que enfrentar e derrubar. Né? E não é fugindo do país que você derruba a ditadura. Pedindo ajuda para os outros, você tem que resolver lá. E quarto ponto, não tem ditadura que se sustente sem um pouco de ou um bom apoio popular. Vamos lembrar que a nossa ditadura, na década de 70, era impossível derrubar ela porque ela tinha um baita de um apoio popular. Então não tem ditadura que sobreviva sem apoio popular. Se tem uma ditadura em Cuba, se tem uma ditadura na China, é porque tem apoio popular. Entendeu? Senão caía. Mas esse é o ponto, porque ela está sendo colocada em xeque agora, né? Porque eles voltam numa crise econômica, uma crise de abastecimento muito semelhante à que eles tiveram quando acabou o apoio da União Soviética, né? Só que naquele momento, e que me parece que a situação agora está mais complicada, porque naquele momento, por exemplo, a questão do dólar, que eles precisam da validação e do uso do dólar
por causa dos parentes que mandam recurso para eles, naquele momento foi permitido, foi abertura. Agora tem política de restrição nesse sentido. Ou seja, as pessoas que estão, de fato, precisando ter acesso à comida, ter acesso a condições de sobrevivência, colocando ainda em questão a questão da pandemia, que a saúde deles era uma saúde muito... se falava que era muito referência, né? Eles estão vendo os parentes morrerem por falta de assistência, falta de comida, ou seja, aí esse apoio, relativo apoio mínimo que se tinha, diante de uma crise dessa, acaba sendo reduzido, o que está acontecendo em outros lugares do mundo, diga-se de passagem. Né? Ô Rocha, eu acho que ninguém tem que impor nenhum sistema a ninguém, mas sem impor, nós percebemos pela história do mundo, não é só a história do mundo mesmo, né, que os países caminharam para ficar cada vez mais capitalistas. Né? Se a gente pegar a experiência do comunismo, da União Soviética, um medidor simples de quão capitalista é o país são os empregos. Né? Os empregos na União Soviética, os empregos no leste europeu, 80% eram empregos públicos. Né? As pessoas trabalhavam para o governo, para o Estado. E 20%, até menos, eram empregos em empresas particulares, empresas privadas. Né? E isso acabou. Né? Depois que acabou o comunismo, 80% ou mais, 90% dos empregos se tornaram empregos em empresas privadas, a economia privada, que é o caso da China hoje. Né? Os empregos na China são de 80% para cima, né? Esse dado de 80% de empresa privada são dados para as cidades, ou pode ser que seja muito maior quando você expande esse dado aí. Né? Então, a China hoje tem uma economia capitalista, né? São poucos os países, talvez Coreia do Norte, sei lá, eu sou ignorante, Coreia do Norte, Cuba, em que a maior parte dos empregos não seja emprego privado. E tem um fenômeno, né, dessa vitória, digamos assim, do capitalismo, seja uma vitória empurrada por ações voluntárias ou não, simplesmente um somatório de ações dos seres humanos, né, que tudo se tornou mercadoria, né? Aquele negócio da mercadoria, força de trabalho como mercadoria de Marx, etc. O nosso tempo é mercadoria hoje em dia, né? Você, às vezes, o nosso dia a dia, por que você vai no almoço, por que você vai no jantar? Não, eu vou fazer networking. Né? O networking é uma mercadoria, o networking é para quê? Para depois você vender algum serviço, conseguir algum emprego, conseguir alguma posição. Né, a gente tornou tudo mercadoria, o Airbnb tornou os quartos, né, a gente só não faz porque não quer, mas se você quiser, você torna um quarto da sua residência alugável, né, uma mercadoria pelo Airbnb. O nosso carro hoje, se a gente quiser, é uma mercadoria, é só a gente se cadastrar no Uber e dirigir, que seja um dia para complementar a renda, etc. Então tudo virou uma mercadoria, né? E o capitalismo só fez se expandir. Hoje são poucas as comunidades no mundo, né? A gente pode pegar comunidades indígenas no interior do Brasil, elas não foram alcançadas pelo capitalismo, né? Sei lá, aqueles índios que têm pouco ou nenhum contato com a sociedade brasileira oficial, né? Coreia do Norte não foi alcançada pelo capitalismo, Cuba não foi alcançada pelo capitalismo. Eu não sei se tem algum país daqueles, né, os Uzbequistão, sei lá, que também é socialista e não foi alcançado pelo capitalismo, mas todo mundo foi alcançado pelo capitalismo, né? Sei lá por que razão. Aconteceu, simplesmente aconteceu. E nos sistemas de democracia liberal também, né? Aos poucos, os países que não eram se tornaram. É muito mais comum você ver um país deixar de ser autocrático, se tornar uma democracia liberal, do que o inverso, uma democracia liberal passar a ser autocrático. Roberto, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Como você imaginaria que seria Cuba sem o bloqueio econômico americano? Sei, o Rocha, o que pode acontecer? Você pode não ter o bloqueio, encher aquilo ali de recurso, começar a surgir empresário e o sistema ruir também. Né? Você não sabe se o sistema se sustentaria ou se ruiria com ou sem bloqueio. Né? O bloqueio tem muito mais a ver com a decisão política. Você concorda comigo que o bloqueio é uma limitação... O bloqueio é uma limitação que elimina as possibilidades, tá certo? Eu acho que Cuba, se não tivesse o bloqueio, iria evoluir para algo como é a China, né? Ou é o Vietnã, né? Eu acho que evoluiria. E talvez aí sim você pudesse arrefecer o que a gente chama de ditadura, em função do quê? Do desenvolvimento econômico. Tá?
Mas o problema é que, com o bloqueio, isso está obstado, né? Está obstado por uma potência estrangeira, certo? Isso é uma ideia que atenta contra todas as convenções que emergiram no pós-guerra, no mundo. É inconcebível você impedir que um país se desenvolva. É a segunda vez que nós fazemos isso no Ocidente. A primeira vez foi com o Haiti. O Haiti fez uma revolução de negros, certo? E os negros se empoderaram. Aconteceu o que na sequência? O Império Americano com o Império Inglês, com os holandeses e os franceses, fizeram um bloqueio econômico e arrebentaram o Haiti. O Haiti é o que é hoje. Então, o que os americanos querem fazer com Cuba é o que fizeram com o Haiti no passado. Isso não tem cabimento. Estamos no século XXI. Rocha, eu estou pensando aqui, é o seguinte, como que o Vietnã, que também lutou contra franceses, contra americanos e tal, como que o Vietnã deu essa virada e conseguiu, inclusive, ter... Eu estava olhando os dados de exportação do Vietnã para os Estados Unidos, é uma coisa impressionante, porque com essa briga com a China, muita coisa foi para o Vietnã está explodindo, né, de exportações. Como é que o Vietnã conseguiu isso? Por uma razão simples. Há quantos quilômetros o Vietnã está dos Estados Unidos? Certo? O problema é que os americanos não admitem Cuba, certo? Porque Cuba seria um Vietnã ali, a 70 quilômetros da costa americana, 50 quilômetros da costa americana. Os americanos não aceitam isso. Entendeu? Então é o seguinte, porque a diferença entre Cuba e o Vietnã qual é? Cuba tem um bloqueio econômico, o Vietnã não. Os americanos, inclusive, têm um comércio razoável com o Vietnã. Então, mas essa virada, porque assim, foi em 86, depois do fim da guerra e tal, o Vietnã deu uma virada acompanhando, obviamente, o modelo da China, né? Mas, por exemplo, a Coreia do Norte, ela podia também, ela está longe dos Estados Unidos, ela podia adotar o modelo do Vietnã, o modelo da China, e a Coreia do Norte não adota. Mas é o seguinte, a Coreia do Norte é uma monarquia, né? Aí é negócio de família. Mas a Cuba também foi de família, né, cara? Cuba, a monarquia. Esse negócio da Coreia do Norte, negócio de pai para filho, eu tenho horror a isso. Mas, Rocha, Cuba foi de irmão para irmão, e depois do amigo do irmão. Entendeu? Não é como a Coreia do Norte, mas está ali em família também, entendeu? Não. O Cuba é o seguinte, Roberto, é diferente. Você tem um ditador que governa o país por 20 anos, 21 anos, 25 anos, aí nasce um filho dele, ele morre e fica o filho no lugar dele. Não tem cabimento. O Raul Castro era um revolucionário. Ele ajudou a fazer a revolução tanto quanto o Fidel Castro. Sim, mas outros também ajudaram, mas ele tem o mesmo sobrenome do Fidel. Da família, entendeu? Não, tudo bem, mas o Raul Castro chegou onde chegou não foi porque ele é irmão do Fidel, foi porque ele teve méritos. Provavelmente se o Fidel tivesse na Coreia do Norte vão dizer a mesma coisa. É isso que eu estou dizendo. Na Coreia do Norte é porque a gente está longe dela. O filho do Jung lá não foi revolucionário. O Raul Castro foi, não tem comparação. Né? E a sucessão agora se dá para uma outra pessoa que não é da família. Mas não é coincidência demais o melhor revolucionário ser irmão do cara que liderou a revolução? Não tinham outros que eram melhores de revolucionário? É muita coincidência. Roberto, é o seguinte, e não pode ter a coincidência, o irmão está condenado a não ser? Tinha dois grandes revolucionários em Cuba, né? Um é o Cienfuegos, Camilo Cienfuegos, que morreu no acidente, e o outro, o Che Guevara, que resolveu exportar a revolução, né? E sair para... Ele não é cubano, ele é argentino, então, assim, ele resolveu lutar pelas ideias deles em outros países. Provavelmente, se o Camilo Cienfuegos não tivesse morrido como morreu, ele seria o sucessor natural, né? Então, existiam ali 4 ou 5 revolucionários, 6 revolucionários, dentre eles tinham 2 irmãos, né, e que tinham tanta importância quanto os outros no processo revolucionário. Né? Só para encerrar esse negócio de Cuba, eu não sou a favor de ditadura nenhuma, certo? Que eu tenho uma posição radical, de convicção, de que o princípio da autodeterminação dos povos é intocável. Nenhum país pode intervir no outro.
Isso é regra. Né? Então é inaceitável que os americanos façam isso, é por isso que eu me posiciono em relação a isso. O Rocha, não tem uma exceção em situações humanitárias, tal, você pode intervir? Ruanda, um estado, isso daí foi estado levado. Falido. Sim, Ruanda, mas aí, teve um genocídio. Mas aí a intervenção... Eustáquio, mas aí a intervenção é prevista em convenção internacional. Isso. Não, é isso que eu estou falando. Tem uma exceção, É isso. Aí E no mais vale o princípio da autodeterminação dos povos. Então, claro. Essa agressão ao Cuba, mas eu queria falar de uma outra coisa, que é, para a gente fechar o programa, da estátua. Eu queria fazer uma provocação, porque o Peninha viu lá o fogo na estátua, e aí prenderam o sujeito, e aí surgiram duas questões interessantes. A primeira, o Peninha dizendo que o Borba Gato queimaram a estátua errada, o Borba Gato não tem culpa. Entendeu? Eu vi isso. Aí é o seguinte, o Peninha está viajando na maionese. Ninguém queimou a estátua do Borba Gato porque é o Borba Gato. Queimaram a estátua do Borba Gato porque ele representa um sistema cuja principal força produtiva era a escravidão, certo? E o genocídio dos índios, e escravizar índio. É esse sistema. E aí é o seguinte, o problema não é a obra de arte que está colocada lá, é a homenagem. Aquilo corporifica uma homenagem que não deve existir, certo? Então tem que pegar aquela estátua e botar no museu. Tem que ir lá e pôr fogo mesmo, entendeu? Aí prenderam o cara, e aí ouvi alguém dizendo o seguinte, que o advogado não devia ter apresentado o cidadão porque nós não precisamos de mártir. É o seguinte, se ele colocou fogo na estátua como um gesto político, obviamente ele tinha que se apresentar, né? Ele tinha que ser preso para cumprir exatamente o papel que ele está cumprindo, né? De denunciar. Ô, Rocha, deixa eu contar. Situação, e vai fazer isso. Deixa eu contar a minha experiência pessoal com essa estátua, né? Eu, do Rio, né, me mudei para São Paulo faz 16 anos. Logo que me mudei, rodei ali para ver onde vai morar e passei ali naquela rua e vi aquela estátua. Eu falei, o negócio é tão esquisito, tão fora de lugar. Né? Porque assim, é num bairro, não é numa área central, é numa rua de passagem, numa avenida. O negócio é esdrúxulo. Né? Eu passei ali e disse, cara, que é isso aqui? Que coisa esquisita. Essa foi a minha primeira sensação. Aí, não me interessei em saber de quem era a estátua. Né? Eu só achei o negócio absolutamente, de novo, fora de lugar, esquisito. Aí você vai de vez em quando, passa naquela região, não é uma região que é frequente, e aí em algum momento eu resolvi, deixa eu ver que estátua é essa. Aí entro lá no Google para ver que estátua, e vi a estátua do Borba Gato. Pronto. Eu sei lá quem é esse Borba Gato, Cara, colocaram fora de lugar na cidade uma estátua de um sujeito que eu nunca ouvi falar, que quando eu li o nome eu não me interessei em saber quem era. Rapaz, né? E aí foram lá, tocaram fogo, enfim. Olha, em alguns momentos tem que ter revisão. Eu fico pensando, esse negócio de derrubar a estátua, lá nos Estados Unidos andaram derrubando, né, dos confederados, né? Quando acabou lá o sistema soviético, parece que não sobrou nenhuma estátua de Lenin, nem de Marx lá naqueles países, né? É um pouco isso, né? Tem uma hora que passa mesmo, né? Você derruba a estátua dos opressores, de quem oprimiu, ou de quem simboliza a opressão, né? Enfim, né? Não tem jeito. É isso. Eu estou vendo agora, também é uma lentidão muito grande do legislativo, porque essa questão, a Câmara Municipal, Sim. A Assembleia Legislativa, a Câmara Federal, ela devia regulamentar essas coisas, falar assim, olha, vamos fazer um plebiscito, se sai a estátua ou não, tal, faz um debate, porque o interessante é fazer esse debate. Eu, por exemplo, porque vou falar o seguinte, eu como mineiro, eu sempre detestei o Borba Gato. O Borba Gato é um paulista que foi fazer limpeza em Minas Gerais, limpar os índios, matar escravo, roubar o ouro. Então, assim, o mineiro vê o Borba Gato de uma maneira diferente do que o paulista vê. Jamais você poderia ter uma estátua de Borba Gato em Minas Gerais. Eustáquio, essa sua fala me lembra as ruas e avenidas 9 de Julho. Rua e Avenida 9 de Julho só tem no estado de São Paulo. Você sai do estado de São Paulo, não tem.
E Rua e Avenida Presidente Vargas são raras no estado de São Paulo. Não é que não tenha, mas é raríssimo você encontrar. Pois é, aí por quê? Por quê? Porque isso tem uma motivação política, né? As coisas não são descoladas. Então, se é homenagem ao Borba Gato, é porque alguém quer essa coisa da grande São Paulo, como tinha a grande Rússia, a grande São Paulo. Isso aí tem um conteúdo ruim por trás. Ô Rocha, isso me ocorre aqui. Seria interessante levantar, né, qual foi a decisão que levou a fazer aquela estátua lá, né? Que ano foi tomada essa decisão, quem aprovou, quais eram os argumentos, como é que foi financiado, por que foi naquele local. Isso seria bem interessante, seria um levantamento bem interessante, né? Porque o local é irrelevante, juro, né? Você passa no local que está a estátua, você diz, arruma aí um lugar aí para botar essa estátua aí, porque não tem outro lugar, entendeu? O lugar não faz o menor sentido. O Eustáquio gosta de saber disso. Isso tem a ver com a questão do... Fala, Luciano. Não, eu ia perguntar se vocês sabem se foi tomada alguma medida de algum, no âmbito do município ou no âmbito do Estado? No âmbito do Estado, né? Se foi alguma medida legislativa de algum representante, porque isso podia ser feito, algum representante entrar com pedido para retirada da estátua. Isso poderia, diante dessa mobilização. Se não me falha a memória, já tem na Câmara de Vereadores um projeto para mandar essa estátua para um museu. Né? Isso. Poderia ser uma saída, ainda mais com essa mobilização agora. E vai para um museu por quê? Porque quem fez ela foi um artista, ela é uma obra de um artista, então ela tem um conteúdo de arte, então não dá para derreter, né? Não é um pedaço de ferro. Então leva para o museu. Agora, deixar aí em praça pública significa o quê? Prestar uma homenagem. Agora, homenagear esse filho da puta não tem cabimento agora em pleno século XXI. Como diz aí o Eustáquio. Pessoal, eu acho que é isso por hoje, né? É isso. Vai acabar o recesso legislativo, a gente falou menos de política, mas é normal, né? Estava aí dentro do recesso legislativo, né? É normal. A CPI está vindo aí queimando os pneus. Semana que vem vai recomeçar a agitação. Um abraço. Tenha um bom dia. Tchau, gente. Até mais. Tchau.